Você já se perguntou como algumas das maiores invenções ou descobertas se tornaram spoilers? Geralmente não foi de propósito. Desde o mofo que revolucionou a medicina até um pigmento azul que facilitou a vida do ser humano, bem-vindo a um novo vídeo. Aqui estão 14 descobertas acidentais que mudaram a história. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal. É grátis. Agora, vamos começar. Número 14. Molde que revolucionou a medicina. Houve 500 milhões de vidas que foram salvas por uma penicilina de mofo azul. Isso revolucionou o mundo da medicina. No entanto, esta descoberta foi feita completamente por acaso em 1928. Sir Alexander Fleming, um bacteriologista escocês que trabalhava no Hospital St. Mary's em Londres. Um dia ele deixou descoberta uma placa de Petri contendo bactérias do caco da estepe e, ao retornar de férias, percebeu algo peculiar. Mofo havia crescido na placa e ao redor dela as bactérias estavam mortas. O mofo era Penicillium notatum e a substância que ele produzia, chamada penicilina, tinha poderosas propriedades antibacterianas. Apesar de publicar suas descobertas em 1929, elas foram inicialmente ignoradas pela comunidade médica. O ponto de viragem ocorreu no final da década de 1930, quando Howard Florey e Ernst Chain, da Universidade de Oxford, analisaram o trabalho de Fleming, extraindo com sucesso e produzindo em massa a penicilina, testando-a primeiro em ratos e depois em humanos, demonstrando a sua eficácia no tratamento de infecções bacterianas. À medida que a Segunda Guerra Mundial avançava e as infecções de feridas eram uma das principais causas de morte entre os soldados em 1941, a penicilina foi usada para tratar soldados no campo de batalha, salvando inúmeras vidas, o que estimulou esforços de produção em massa no Reino Unido e nos Estados Unidos com empresas como essa, como a Pfizer desenvolvendo novos métodos para produzir penicilina em larga escala. Hoje, a penicilina continua a ser uma pedra angular no tratamento de várias infecções. Infelizmente, com o aumento da resistência aos antibióticos, enfrentamos novos desafios. As bactérias são organismos vivos, o que significa que podem se adaptar. Chegará um momento em que os medicamentos antibacterianos que temos hoje terão pouco ou nenhum efeito sobre as infecções. Esse é um futuro assustador. Número 13. A substância mais escorregadia que existe. Em 1938, Roy Plunkett não conseguiu encontrar um novo refrigerante, mas descobriu algo que mudou o mundo. Em vez disso, enquanto brincava com tetrafluoretileno, ou EF, ele armazenou o gás em cilindros em baixas temperaturas durante a noite. Na manhã seguinte, quando tentou liberar o gás, não saiu nada. Embora os cilindros fossem pesados, foi um golpe curioso, e seu assistente Jack Ribok decidiu abrir um dos cilindros por dentro e encontrou uma substância cerosa branca que havia se formado. A substância era o politetrafluoroetileno, mais tarde conhecido como Teflon. DuPont rapidamente reconheceu o potencial deste novo material e o patenteou em 1941. Foi inicialmente usado em projetos militares, incluindo o Projeto Manhattan. No entanto, no início dos anos 1950, tornou-se um produto básico nas residências, pois suas propriedades antiaderentes eram usadas em utensílios de cozinha. Isso aconteceu quando o engenheiro francês Marc Grégoire se inspirou na ideia de sua esposa Colette para seu equipamento de pesca de Teflon e depois aplicou a mesma técnica em panelas, levando à criação da marca Tefal. Eventualmente, o Teflon foi usado na eletrônica aeroespacial e até em dispositivos médicos, tornando-o um dos materiais mais inovadores já descobertos. Número 12. A invenção inspirada na planta Beroc. No início da década de 1940, o engenheiro suíço Georges de Mestral embarcou em um simples passeio pela floresta com o seu cão. Aposto que você não esperava que esta simples caminhada levasse a uma descoberta que mudaria para sempre a forma como criamos objetos modernos.
Ao entrar e caminhar com seu fiel companheiro, percebeu que suas roupas e o pelo de seu cachorro estavam cobertos de carrapichos da planta beroque. Ele ficou curioso para saber como essas rebarbas se agarravam com tanta tenacidade que as examinou ao microscópio e descobriu seus minúsculos ganchos secretos que agora se prendiam em laços de tecido e pele. Aposto que você já sabe o que ele inventou a partir dessa inspiração desse mecanismo natural. Mestral imaginou uma aplicação prática para este sistema de gancho e laço. Após anos de experimentação, ele descobriu que o nylon, quando submetido à luz infravermelha, formava os ganchos duráveis de que ele precisava. Em 1955, ele aperfeiçoou seu design e obteve uma patente para o velcro, um portmanteau das palavras francesas para veludo e gancho. Agora quase tudo hoje tem velcro, mas no início essa invenção patenteada realmente teve dificuldade em encontrar um mercado. Os primeiros protótipos foram considerados pouco atraentes, o que limitou seu apelo. Porém, foi encontrado um nicho para o velcro em equipamentos esportivos, calçados infantis, etc. O ponto de viragem ocorreu na década de 1960, quando a NASA adaptou o velcro para proteger equipamentos em ambientes de gravidade zero, consolidando a qualidade e o uso do produto. Seu mercado se expandiu desde então e continua sendo um produto básico em inúmeras indústrias. Acho que quando você está sem ideias, talvez uma caminhada também possa lhe dar alguma inspiração para mudar sua vida. Nunca se sabe se uma caminhada pode levar a um daqueles acidentes felizes que mudariam nossa vida cotidiana. Número 11. Raio-X. Em 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad Ronin fez uma descoberta que revolucionaria o campo da medicina e muito mais com os raios X. Essa descoberta foi completamente acidental e ocorreu quando Ronin estava fazendo experiências com tubos de raios catódicos na Universidade de Burg. Uma tela misturada com platina, bário e cianeto colocada nas proximidades começou a brilhar. Embora o tubo estivesse coberto com papelão preto para bloquear a luz visível, isso significava que alguns raios invisíveis penetravam no papelão e faziam com que a tela ficasse fluorescente. Ele chamou esses raios misteriosos de raios X, onde uma de suas primeiras e mais famosas imagens de raios X foi a da mão de sua esposa Anab Berta, que mostrava claramente seus ossos e sua aliança de casamento. A descoberta se espalhou rapidamente e em 1896 os raios X estavam sendo usados em diagnósticos médicos em todo o mundo. Eles permitiram que os médicos vissem o interior do corpo humano sem cirurgia. Eles revolucionaram o diagnóstico de ossos quebrados, tumores e objetos estranhos. O resto é história. Número 10. O micro-ondas, o forno micro-ondas, elemento básico da medicina moderna. Os fogões foram inventados completamente por acidente em 1945 por Percy Spencer, um engenheiro de Wratham. Spencer estava trabalhando com magnetrons, tubos de vácuo que produzem radiação de micro-ondas usados em sistemas de radar. Durante um experimento, percebeu que uma barra de chocolate com pedaços de amendoim em seu bolso havia derretido. Um resultado inesperado. Então, Spencer fez experiências com outros alimentos e descobriu que as micro-ondas podiam aquecer a pipoca rapidamente e até causar a explosão de um ovo devido ao rápido aquecimento. Percebendo o potencial de sua descoberta, Spencer construiu uma caixa de metal para a qual direcionou a energia de micro-ondas, criando com sucesso o primeiro forno de micro-ondas. Eles viram o potencial comercial da invenção de Spencer em 1947 e introduziram o primeiro forno de micro-ondas comercial chamado alcance de radar. Este primeiro modelo era enorme, medindo quase 1,80 m de altura e pesando mais de 750 quilos. Foi usado principalmente em cozinhas comerciais de grande porte devido ao seu tamanho, e ainda assim, nas 2 décadas seguintes, a tecnologia foi aperfeiçoada em 1967. Manna introduziu um forno micro-ondas de bancada mais compacto e acessível, tornando a tecnologia de micro-ondas acessível ao público em geral agora.
Se não fosse por Percy Spencer e seu erro durante os experimentos, provavelmente não teríamos este reaquecedor de alimentos eficiente. Número 9. A descoberta acidental que salva vidas. O vidro de segurança laminado é uma das características padrão dos para-brisas de automóveis, janelas de arranha-céus e muitas outras coisas feitas de vidro. Este tipo de vidro não só evita que fragmentos perigosos se espalhem com o impacto, mas também fornece um maior grau de segurança e proteção contra raios ultravioleta. Você sabia que esse tipo de vidro foi inventado por puro acaso em 1903? O químico francês Edward Benedictus estava trabalhando em seu laboratório quando acidentalmente deixou cair um frasco de vidro revestido com uma solução plástica de nitrato de celulose. Agora você provavelmente pode adivinhar o que aconteceu. O frasco quebrou, mas seus pedaços permaneceram praticamente intactos devido a uma fina película de plástico. Foi assim que o vidro de segurança laminado foi inventado, colocando uma camada de plástico entre duas folhas de vidro, criando um material composto que permaneceria junto mesmo quando quebrado. Ele chamou esse produto de vidro triplex e patenteou-o em 1909. Após ter sido patenteado, o uso deste produto era bastante limitado. No entanto, no auge da Primeira Guerra Mundial, o vidro triplex foi usado em peças de máscaras de gás, seguido pelos fabricantes de automóveis que adotaram o vidro laminado de segurança para para-brisas na década de 1920, pois este vidro se tornou um dos materiais mais utilizados em muitas indústrias. Número 8. Sacarina. Em 1879, um acontecimento fortuito levou à descoberta da sacarina, o primeiro adoçante artificial. A história começa com Konstantin Fahlberg, um químico russo que trabalhava sob a direção do Dr. Ira Remson na Universidade Johns Hopkins. Após um longo dia no laboratório, Konstantin Fahlberg não lavou as mãos antes de jantar. Ele percebeu que seu pão tinha gosto excepcionalmente doce, assim como tudo o que tocava, e percebeu que a doçura vinha de seus dedos. Ele correu de volta ao laboratório e testou vários compostos, embora, é claro, não seja recomendado fazer isso com compostos e produtos químicos desconhecidos. No entanto, o experimento de Konstantin Fahlberg levou à descoberta da sulfamida benzoica, agora conhecida como sacarina. Infelizmente, o resto desta história é amargo, pois Fahlberg e Remson publicaram as suas descobertas juntos, mas Fahlberg acabou por patentear a sacarina na Alemanha e nos Estados Unidos, causando uma rixa entre os dois cientistas. Ira Remson sentiu-se traído, especialmente porque os relatos de Fahlberg omitiam frequentemente as contribuições de Remson. Apesar do conflito entre os dois investigadores, o substituto do açúcar, especialmente durante a escassez de açúcar na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, foi aclamado como uma alternativa não engordante ao açúcar que agrada a diabéticos e pessoas que fazem dieta. Hoje, a sacarina continua sendo um adoçante popular, apesar de seu sabor metálico e da concorrência de alternativas mais recentes. Número 7. Notas adesivas. Em algum momento da sua vida, você provavelmente já usou um post-it. É útil, fácil de detectar e sim, você adivinhou. Este produto aparentemente comum, mas que mudou vidas, foi descoberto completamente por acidente no final dos anos 1960. O Dr. Spencer Silver, um cientista da empresa Minnesota Mining and Manufacturing Company, foi designado para desenvolver um adesivo super forte para a construção de aeronaves. Em vez disso, ele acidentalmente criou um adesivo fraco. Este adesivo aderia levemente às superfícies, mas podia ser facilmente removido sem deixar resíduos, característica que inicialmente parecia inútil para o fim a que se destinava. Afinal, qual o uso de um adesivo se não deixa os produtos grudados por anos? Spencer Silver promoveu seu adesivo na esperança de que alguém encontrasse um uso para isso. Outro cientista ouviu falar do adesivo. Agora, além de ser cientista em tempo integral, ele também cantava no coral de sua igreja. Foi aí que ele enfrentou um dilema. Ele não conseguia marcar facilmente os hinos com marcadores de papel. Foi aí que entrou em ação. Começou a desenvolver a ideia, usando resíduos de papel amarelo de um laboratório próximo, o que levou à criação dos icônicos post-its amarelo canário.
Em 1977, a empresa Minnesota Mining and Manufacturing Company lançou o produto que chamaram de prensar e descascar. Felizmente, o produto não ficou completamente preso. Os post-its e, em 1979, lançaram uma extensa campanha de amostragem. A campanha foi um grande sucesso. Mais de 90% dos destinatários manifestaram a intenção de adquirir o produto. Em 1980, os post-its estavam disponíveis em todo o país e hoje sua popularidade aumentou. As notas vêm em diversas cores, formatos e tamanhos e se tornaram uma ferramenta indispensável em escritórios e residências em todo o mundo. Número 6. Uma das melhores tinturas já inventadas. Em 1856, William Henry Perkin, um estudante de química de 18 anos, foi encarregado de sintetizar quinina, um tratamento para a malária. Ele fez experiências com anilina, um derivado do alcatrão, em seu laboratório caseiro improvisado. E durante uma dessas experiências, em vez de produzir quinina, acabou com uma substância negra. Ao tentar limpar seu equipamento com álcool, notou uma solução roxa brilhante. Perkin percebeu que sua solução roxa tinha fortes propriedades de tingimento. Naquela época, os corantes eram derivados de fontes naturais, como plantas e animais, que não eram apenas caros, mas também careciam de solidez da cor. A descoberta de William Henry Perkin mudou tudo, pois seu corante sintético podia ser produzido de forma barata e em grandes quantidades e não desbotava facilmente. Perkin rapidamente percebeu o potencial comercial do produto e, com o apoio financeiro de seu pai, abriu uma fábrica em Greenford Green, perto de Londres, tornando-se um dos primeiros a industrializar processos químicos para corantes. Em 1857, ele patenteou o corante e começou a produzi-lo em grande escala. Também chamou a atenção da Rainha Vitória e da Imperatriz Eugênia da França, o que trouxe grande fama. Número 5. Insulina. Em 2018, a RAND Corporation, um grupo de reflexão sobre políticas públicas, estimou que um frasco de insulina tinha um preço médio de cerca de $98,50. Agora imagine ter diabetes e ser dependente destes frascos caros. Apesar do seu preço, a insulina é uma das maiores invenções da história da medicina. Esta descoberta foi um acidente completo. A conquista inovadora foi liderada pelo Dr. Frederick Banting, que foi inicialmente inspirado por uma ideia. Isso chamou sua atenção e, enquanto preparava uma palestra sobre o pâncreas, Frederick Banting acreditava que o pâncreas produzia um hormônio que regula os níveis de açúcar no sangue e estava determinado a isolá-lo para tratar o diabetes. O primeiro ensaio bem-sucedido com insulina em humanos ocorreu em janeiro de 1922. Com duração de 14 anos, um homem chamado Leonard Thompson, que estava à beira da morte devido ao diabetes, foi o paciente. A injeção inicial falhou, mas uma versão mais purificada do extrato administrada dias depois resultou em uma melhora dramática na condição de Leonard Thompson. Esta descoberta salvou milhões de vidas. Número 4. A enzima para comer plástico. Em 2016, uma equipe de cientistas da Universidade de Portsmouth e de um laboratório nacional de energias renováveis nos Estados Unidos decidiu compreender como funciona a enzima PETase. Agora, o que exatamente é a PETase? Esta enzima pode, de alguma forma, quebrar o plástico de tereftalato de polietileno, conhecido como PET. Não é rápido, mas decompor esse material é uma conquista. Durante o estudo, eles fizeram uma modificação acidental, mas inovadora, na enzima. Esse ajuste resultou em uma enzima mutante ainda mais eficiente na decomposição do plástico. A enzima melhorada poderia começar a degradar o plástico em poucos dias, em comparação com os séculos que levaria em um aterro sanitário. A enzima funciona decompondo o plástico em seus componentes originais, que podem então ser reciclados em novos produtos plásticos. Agora, esta descoberta acidental é definitivamente uma das mais inovadoras do século passado. Se utilizada, esta descoberta poderá, em última análise, ajudar-nos a diminuir o impacto prejudicial da atividade humana no nosso ambiente
Número 3. Uma estranha energia leva à descoberta de pegadas de dinossauros. Enquanto fazia um passeio casual por Cable Beach, na Austrália Ocidental, Bindi Lee estava coletando conchas quando sentiu uma energia incomum sob seus pés. Limpando a areia, ele descobriu uma série de enormes rochas antigas com pegadas. Uma descoberta que resultaria em 130 milhões de pegadas de dinossauros antigos. As pegadas foram identificadas como pertencentes ao Megalosaurus brenus, um dinossauro terópode que já vagou pela área. Essas pegadas de 30 a 50 centímetros de comprimento indicam que o dinossauro tinha aproximadamente 1,5 metro de altura nos quadris e 2,5 metros a 4,5 metros de comprimento. Acho que é por isso que as pessoas dizem para você confiar em seu instinto. Então, da próxima vez que sentir algo incomum, você pode querer examinar o que está ao seu redor. Quem sabe uma descoberta histórica pode estar escondida sob seus pés. Número 2. A lâmina de vidro mais fina já registrada. Esta é a descoberta acidental mais inovadora do século XXI. A mais fina folha de vidro já registrada não tem 1 centímetro de espessura, ou mesmo meio centímetro de espessura, mas sim uma molécula de espessura. Esta descoberta inovadora foi um resultado fortuito de experimentos conduzidos por pesquisadores da Universidade Cornell e da Universidade da Alemanha. Inicialmente, a equipe estava trabalhando na produção de grafeno puro, uma única camada de átomos de carbono dispostos em uma rede hexagonal. Porém, devido a um vazamento acidental de ar em sua instalação, ocorreu uma reação química que formou uma camada de vidro incrivelmente fina, composta por átomos de silício e oxigênio. Esta folha de vidro bidimensional tem apenas 2 átomos de espessura, o que a torna o painel de vidro mais fino conhecido. Quem sabe em breve veremos esse vidro ultra fino usado em nossa tecnologia futura. Número 1. Tonalidade de azul mais profunda descoberta pelos cientistas. Em 2009, um estudante de pós-graduação em Oregon estava fazendo experiências com óxidos de manganês, quando descobriu que uma das amostras em que estava trabalhando ficou com uma cor azul brilhante. A descoberta ocorreu a uma temperatura escaldante de 1.200 graus Celsius, onde o óxido de manganês se transformou em um azul vívido com uma estrutura cristalina única que absorve comprimentos de onda vermelhos e verdes, enquanto reflete um azul intenso. Este novo pigmento ficou conhecido como azul E. Inman. Ao contrário dos pigmentos azuis tradicionais que desbotam com o tempo, o azul E. Inman é incrivelmente estável, resistente ao calor e ao ácido, e ambientalmente benigno, estável e não tóxico. A natureza faz dele um divisor de águas em diversas aplicações, desde arte e design até usos industriais. Basicamente, esse pigmento não é apenas bonito, mas também duradouro e, teoricamente, nunca desaparecerá. A jornada comercial dos pigmentos começou depois que eles foram patenteados em 2012 e depois aprovados pela Agência de Proteção Ambiental para uso generalizado. Desde então, a sua utilização inspirou novos produtos, incluindo um lápis Crayola, e a sua utilização em materiais de construção energeticamente eficientes está sendo explorada devido às suas propriedades refletoras de calor. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!